Qual é a sua perspectiva para o ano de 2024? Você está de olho ou quer sugerir aos nossos ouvintes uma figura política específica? É um tema? Começamos por onde a conversa aí por Brasília? Pois é, eu tô cheia de telas, cheia de papéis, poderiam ser vários assuntos, né? Porque realmente a política, não só aqui, mas também aí não para, né? Mas eu acho que um grande desafio para esse ano, Ibrahim, vai ser justamente acompanhar o jogo de cadeiras, como que vai ser a articulação aí da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, equipe de articulação, assim como também ele nessa relação aí com o Congresso Nacional de negociação de pautas importantes que hoje estão aí, que se no ano passado já foi difícil, teve que abrir mão de mulheres no primeiro escalão aí dos ministérios para conseguir governabilidade, como por exemplo da Ana Moser no esporte, também na Caixa Econômica Federal com a Rita Serrano. Nesse ano a situação vai ficar um pouco mais complicada em função das emendas parlamentares. Isso porque durante a votação aí do orçamento no final do ano passado no Congresso Nacional, não só houve o aumento no tamanho dessas emendas, então engordando aí, por exemplo, o fundão foi para quase 5 bilhões de reais e as emendas parlamentares para 53 bilhões de reais, então 16 bilhões a mais do que o governo havia proposto, mas também teve também cortes no PAC, cortes no Minha Casa Minha Vida, em outros programas sociais que vamos dizer que são bandeiras do governo, mas uma mudança muito específica e muito significativa e que ninguém acreditava que ia passar, mas no fim passou, foi justamente o calendário para liberação de emendas parlamentares. Se antes, seja uma emenda individual ou de bancada, o deputado, o senador indicava e o governo liberava isso quando bem quisesse, ou melhor, quando precisasse, né, nas vésperas de votações importantes. Dessa vez o jogo mudou. Danilo Forte, que foi relator da LDO no Congresso, acrescentou lá que o governo vai ter 30 dias para pagar emendas parlamentares quando elas forem indicadas, principalmente porque esse ano de eleições municipais, então nada é por acaso, né? E isso acabou passando, só que isso torna o governo um pouco mais ainda engessado em relação às emendas, porque primeiro, ele já tem um valor alto para pagar, mas conseguia dar uma enroladinha. Segundo, agora tem essa obrigação, então vai ser um jogo de cadeiras para ver como que vai ficar isso no final das contas. Lula tentou vetar esse ponto, né? Apresentou o veto, mas no Congresso todo mundo diz que isso vai ser derrubado. Pelo menos a aposta, por exemplo, do líder do governo, o Randolfo Rodrigues, senador. Mas a gente pode acrescentar, Lula inclusive tem uma esperança aí de talvez que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, de quem ele está muito próximo, consiga achar um meio termo, só que a grande questão é porque isso não depende só do Pacheco também, né? Isso depende também da Câmara dos Deputados, onde está a maioria, 513, né, deputados. E como a gente bem sabe, Arthur Lira, que é o presidente da casa, ele é muito fiel ao grupo do centrão dele. Então ele negocia tudo, mas permanece fiel aí aos seus. Então vai ser interessante acompanhar como vai se dar essa negociação do governo. Porque se você não tem emenda, se não tem mais onde acomodar nos ministérios, o que vai fazer? Então quer dizer, para passar pautas importantes, quer dizer então que vai ser completamente independente? Porque isso também atrapalha os planos do governo, porque Lula quer rodar todo o país em função das eleições municipais, e um dos intuitos era aí também divulgar, né, lançar obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida e de outros programas sociais. Então isso também atrapalha os planos do PT, que está em busca, é claro, de aumentar as prefeituras, o número de prefeituras municipais e de vereadores, já que nas últimas eleições municipais teve uma desidratação, né? Então vai ser interessante acompanhar. O PAC está com 55 bilhões de reais, é muito dinheiro ainda, mas claro que isso muda e muito e engessa. E Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, que sempre aí, que é o responsável pela articulação com o Congresso Nacional, pode cair ainda em janeiro. Então vai ser interessante acompanhar como que vai se dar essas negociações, já que tem pautas importantes aí, principalmente econômicas neste ano, na pauta do Congresso Nacional.